Olá, estamos começando neste bloco mais um grande tema da nossa deliciosa língua portuguesa. Vamos falar aqui a respeito de redação discursiva, aquela redação que você deve escrever a partir das suas ideias, das suas opiniões a respeito de um tema. Isso é a redação discursiva, certo? E como é um assunto amplo, nós dividimos aí em vários blocos. E o assunto da aula de hoje serão as tipologias textuais e, mais enfaticamente, a dissertação. Vamos falar de figuras e temas e também da depreensão do tema. Quando nós vamos escrever uma redação, nós podemos organizar o nosso texto de 3 maneiras. Você já ouviu falar em tipologias textuais? Sim, veja aí. As tipologias são os modos de organização do discurso. São 3: a descrição, a narração e a dissertação. Aí você vai dizer, eu me lembro de ter ouvido isso. Isso mesmo. Quando você vai escrever um texto, então, você precisa ter em mente: o objetivo é escrever uma descrição, é escrever uma narração ou é escrever uma dissertação? Isso, geralmente em provas, vem lá especificado na solicitação do texto. Escreva um texto descritivo acerca da seguinte ideia, do seguinte tema, do seguinte fato. Ou então, escreva um texto narrativo, escreva um texto dissertativo. Agora, qual deles aparece com mais ênfase nos concursos? Ou qual é o que aparece sempre nos concursos? Será que é a descrição? Vamos lá. O que é uma descrição? Muito bem, você se lembra disso. A descrição nada mais é do que o ato de contar como é. Lembra-se disso? Como algo se nos parece, como algo se nos apresenta. Eu posso fazer uma descrição objetiva ou uma descrição subjetiva. A objetiva é aquela que chamamos de sensorial e a subjetiva é a que chamamos de extrasensorial ou psicológica, não é isso? Será que em provas de concurso costumam solicitar descrição? Não. Por quê? Ora, é muito fácil fazer uma descrição. Eles colocam um jarro sobre uma mesa na frente de todos os candidatos e pedem: descrevam este vaso. Aí vão dizer, terá um vaso idêntico em cada sala de prova? É até possível, mas, todos os observadores estarão observando o vaso do mesmo ponto de vista? Não. Alguém que está à esquerda verá o vaso de uma maneira, alguém que está à direita verá o vaso de outra maneira, alguém que está de frente para o vaso verá de uma terceira maneira diferente. Então eu não creio que em nossas provas para concurso haja descrição. Nunca aconteceu, nunca pediram uma descrição. Então vamos deixar a descrição de lado, tá certo? Qual é a próxima tipologia? Veja aí. A narração. E o que é a narração? A narração nada mais é do que contar um fato. Lembra-se disso? Você precisa de um personagem, ou de vários, um tempo, um espaço, um enredo, um desfecho, não é isso? O desfecho não é o mais importante, sabemos disso. Mas é preciso haver personagens, tempo, espaço e enredo. Será que haverá narração na nossa prova? Dificilmente. Em provas para cargos de nível fundamental, é até possível que se peça uma narração, mas só em nível fundamental, tá certo? Dos níveis médio e superior, os concursos sempre pedem uma outra tipologia. Então, vamos deixar a narração de lado, porque a narração é muito simples, é só contar alguma coisa que aconteceu com algo ou com alguém em determinado tempo, em um determinado lugar, e a sua narração está perfeita, não é isso? Então, não vamos nos preocupar com a narração. Na nossa prova deve aparecer a dissertação. Agora sim. E o que é a dissertação? Vamos lembrar?
A dissertação é a opinião, a apresentação, não é, de uma ideia, de uma opinião. Olha, você está trabalhando aí com ideias, com abstrações, não é isso? É mais difícil, então, trabalhar com ideias do que trabalhar com um fato, do que trabalhar com um objeto, por exemplo, na descrição, com um fato, na narração, não é isso? Quando a gente trabalha com ideias, o texto fica um pouco mais complexo. Claro que nós não teremos dificuldade, porque vamos treinar aqui no nosso curso a fazer uma excelente redação, tá certo? A dissertação, então, ela é a apresentação de uma ideia e o seu posicionamento acerca desta ideia, a sua argumentação acerca desta ideia. Se dissertar é apresentar uma ideia, toda dissertação pressupõe, então, uma argumentação, que é a comprovação dessa ideia, tá certo? Aqui no nosso curso, então, nós vamos dedicar todas as nossas aulas a falar da dissertação, tá bem? Se você quiser ver com detalhe como fazer uma descrição, como fazer uma narração, veja a aula de interpretação de texto. Aqui no nosso curso de redação discursiva, nós vamos tratar especificamente do texto dissertativo. Tá bem? E como eu disse, o texto dissertativo é a apresentação de uma ideia, uma abstração. E aí, estas ideias que você apresenta, elas sempre terão como base um tema. Aí está. Em língua portuguesa, nas redações que fazemos, tanto lá no nível médio, na faculdade, ou nos concursos, no vestibulares, no Enem, há 3 possibilidades de tema. Nós podemos ter o tema livre. Já viram isso? Sim. Lembra aquele dia em que você estava lá no colégio e aí o professor de redação chegou, falou: gente, hoje vocês vão escrever uma redação, tema livre. Enquanto isso eu vou ficar debruçado aqui sobre a mesa e não vou ficar olhando para ninguém. Ele ia dormir um pouco, não é isso? Você conseguia escrever alguma coisa? Não. A coisa mais terrível é escrever com tema livre. Aí você vai dizer, se o tema é livre eu posso escrever qualquer coisa. Sim, mas sem um texto motivador, sem algo que faça com que você escreva alguma coisa, é tenebroso. Raramente em concurso você verá um tema livre. Eu direi, você não verá um tema livre em concurso. Não é isso? Eles sempre vão dar um gatilho que vai disparar a sua ideia. Por isso que naquelas aulas lá do nível médio, quando o professor dizia redação, tema livre, você não conseguia escrever nada. Você começava a escrever uma coisa, parava, começava a escrever outra palavra, parava. Por quê? Porque não havia um incentivo. Então, o tema dado é um incentivo para você pensar a respeito dele, refletir sobre aquilo, não é? Então, nós vamos trabalhar com temas de atualidade ou com tema técnico. Como assim? Tema de atualidade ou tema técnico? Quando a gente fala em tema de atualidade, nós estamos falando das coisas que acontecem no mundo. Então aí podem pedir uma redação a respeito de algo ligado à economia, à política, à cultura, não é isso? Cultura de modo geral. Aí envolve língua, artes, espetáculos, não é isso? Então, o tema de atualidade vai depender de como anda a sua leitura no dia a dia. Você é uma pessoa atualizada? Você lê jornais, você lê revistas frequentemente? Então você vai conseguir desenvolver a sua redação. Por exemplo, eles podem dizer qual é a visão do novo Papa, deste Papa do começo do século XXI. Aí você então tem que saber qual é o Papa do começo do século XXI, não é isso? Qual é a opinião que ele tem a respeito do mundo, a respeito da vida, a respeito da própria religiosidade, para poder escrever alguma coisa a respeito desse Papa. Então, você precisa estar atualizado. Você precisa, então, ser um leitor das notícias do dia a dia. Eles podem fazer uma pergunta a respeito de um livro, não é isso? Um livro lançado em 2005, por exemplo, um livro lançado em 2007. Aí você vai dizer, mas aí, e se eu não leio esse livro? Mas aí,
o examinador também não será tão ruim assim. Ele vai fazer pergunta a respeito de um livro de um autor de renome, de um ganhador de prêmio Nobel, e aí por diante. Não pense que ele vai pegar um livro publicado em qualquer lugar do mundo por um autor qualquer. Não. Estas perguntas, estes temas que nos dão a respeito de atualidade, são sempre temas de conhecimento geral, tá certo? Por isso, você sempre deve estar atualizado com as coisas do mundo. Ou então, eles podem pedir um tema técnico. Veja aí, como será esse tema técnico? Ora, você vai prestar um concurso para analista do Tribunal Regional Eleitoral. Você vai prestar um concurso para o Banco do Brasil. Você vai prestar um concurso para a Prefeitura de São Paulo. Você vai prestar um concurso para o Tribunal Federal. Você vai prestar um concurso para o Auditor Fiscal da Receita. E aí por diante, qualquer concurso, tá bem? O tema técnico é sempre retirado de um dos itens do conteúdo programático do edital, ou de direito administrativo, ou de direito tributário, ou de direito eleitoral, ou do direito trabalhista, ou da administração, ou da economia, ou da contabilidade. Quando há um tema técnico na prova de redação discursiva, esse tema foi solicitado como item de estudo no conteúdo programático, tá bem? Um exemplo apenas. Faz de conta que nós estamos prestando um concurso para técnico do Tribunal Superior do Trabalho. Não é isso? TST, tá bem? E aí, o tema da redação é um tema técnico. No tema técnico, eles vão dizer a Lei 5.712 da Consolidação das Leis Trabalhistas. E aí por diante, essa lei deve ter aparecido lá no edital, no conteúdo programático, então você deve saber. Sempre que for um tema técnico, é um tema ligado ao trabalho que o candidato desempenhará na função a que concorre ao cargo. Tá certo? Então, são estas três possibilidades de tema. Veja aí. Nós temos a possibilidade de tema livre, tema de atualidade ou tema técnico. Mas é aquilo, como eu já falei, o tema livre descartem. Isso não vai acontecer. Ou teremos um tema de atualidade ou teremos um tema técnico. Tá certo? Agora, em muitos concursos, nós temos a apresentação do tema. Em outros concursos, nós só temos um texto inspirador. Em outros concursos, nós temos um texto inspirador e o tema. Já viram provas assim? Já. Então, um concurso em que venha só o tema. Escreva um texto dissertativo argumentativo de no mínimo 20, no máximo 30 linhas a respeito do tema. 2 pontos. Abre aspas. A vida do homem na Terra. Super amplo, não é? A vida do homem na Terra no século 22. Ora, você vai ter que imaginar que é ficção, não é isso? Então aí está, eles deram só o tema. Como é que você vai discorrer a respeito disso? Aí vai da sua criatividade, não é isso? Eles deram apenas o tema. Às vezes o tema é mais restrito. O uso do trabalho infantil nas lavouras do sul do país. Pronto, aí é mais específico. Aí você vai dizer, mas aí eu devo estar atualizado também a respeito disso? Sim, para fazer redação, você precisa sempre ter conhecimento de mundo. E o conhecimento de mundo só vem com leitura, tá certo? Quando vem só o tema, já ajuda, mas não ajuda muito. A maioria dos concursos dá um tema e também um texto motivador. Eles dão um texto, por exemplo, um texto que fale a respeito da importância da água para o planeta Terra. E aí tem lá um texto de ecologia falando da água, que a água é fonte de vida, etc, 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 etc. Que a água em nosso planeta, a água doce, consumível, representa tantos %, que daqui a alguns anos talvez isso diminua, etc, 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 etc. Aí eles fazem o seguinte comando. Tendo o texto apenas como motivador, redija uma dissertação de no mínimo 20, no máximo 30 linhas, acerca do tema água, elemento fundamental para a vida na Terra.
Percebeu? Assim fica mais fácil escrever a redação. Por quê? Porque o texto motivador já trouxe muitas ideias para você. Você que não tinha ideia alguma a respeito da água. Não é isso? Se fosse só o tema, água, elemento fundamental para a vida na Terra, e aí você não tinha texto motivador, e aí você, oh meu Deus, tenho que escrever uma redação, o que é que eu escrevo? Ah, já sei, tá com sede? Bebeu água? Água mineral, água mineral. Não é isso? Não seria bem aceita a sua redação. Então fica difícil ter ideia sem o texto motivador. Então o texto motivador é muito importante. A maioria das bancas apresenta então um texto motivador e o tema. Agora, existem aquelas bancas que apresentam apenas o texto motivador. Eles dão um texto qualquer, e depois o comando da redação é assim. Com base na ideia central do texto apresentado, escreva uma dissertação de no mínimo 20 e no máximo 30 linhas, posicionando-se acerca do tema. Percebeu? Você então precisa reconhecer no texto qual é a ideia principal. E a partir desse reconhecimento, então, você vai escrever a sua redação. Ou seja, você precisa encontrar o tema, tá certo? Daí a importância de falarmos disso, a depreensão do tema. Vamos lá, revisando o que disse até agora. Algumas bancas dão apenas o tema, secamente. Outras bancas dão o texto motivador e o tema. Outras bancas dão apenas o texto motivador. Quando há só o tema, é mais complexo, você precisa ter muito mais conhecimento de mundo. Quando há o texto motivador e o tema, é mais simples, porque você pode tirar do texto motivador ideias para a sua redação. E quando há apenas o texto motivador, você precisa ficar atento para entender corretamente o tema do texto, porque senão você corre o risco de escrever a respeito de qualquer coisa e aí fugir ao tema. E fugir ao tema é o pecado mortal, tá certo? Você fugiu ao tema, é morte súbita. Sua redação já recebe 0 e acabou ali, tá bem? Então, para que nós não incorramos neste erro, vamos falar justamente disso. Vamos falar da depreensão do tema. Agora, o tema não é a base para a dissertação? A dissertação não é o trabalho com as ideias? Ideias não são abstrações? Sim. E como nós vamos chegar a estas abstrações? A partir de figuras. Então, existe uma correlação entre figuras e temas. Como assim? As figuras são o lado concreto das coisas e os temas são o lado abstrato das coisas. Sempre que você tem algo concreto, a partir desse concreto você pode chegar a um abstrato. Sempre que você faz isso, sempre que você transforma o concreto em abstrato, você está transformando a figura em tema. Aí você vai dizer, como assim, Aguinaldo? Eu trouxe alguns exemplos de coisas concretas que nos remetem a abstrações. Veja aí, se eu desenho um coração, ou se eu mostro a foto de um coração, ora, se for um coração anatomicamente perfeito, retirado lá de um corpo, você vai pensar em medicina. Mas se é aquele coraçãozinho que a gente desenha para agradar a Tanagildetina, não é isso? E aí faz assim, I love you, você já pensa em quê? Você pensa em amor. Veja só, a figura coração nos remete à ideia de amor. Então, a partir de algo concreto, eu estou fazendo uma abstração. Não é isso? Se você vê uma cruz, para os católicos, para os evangélicos, não é isso? Para os cristãos, vamos dizer assim. Para os cristãos, a cruz é uma simbologia da religiosidade. A espada, por exemplo, pode representar a guerra. Então vejam, coração é concreto, amor é abstrato, cruz é concreto, religiosidade é abstrato, espada é concreto,
Guerra é abstrato. Então, sempre que a gente faz esta transferência do concreto para o abstrato, nós estamos transferindo, então, do mundo real para o mundo temático, do concreto para a abstração, da figura para o tema. É assim que nós vamos depreender o tema de um texto, observando as suas figuras. Veja aí. Depreensão do tema. Vamos fazer um exercício aqui com um texto muito legal. Esse texto se chama O Homem e a Galinha, escrito pela Ruth Rocha, retirado do livro Enquanto o Mundo Pega Fogo. O texto parecerá bem simplório. Ruth Rocha é uma escritora aí infanto-juvenil, não é isso? Com textos maravilhosos. Quem tem criança em casa vale a pena ter livros da Ruth Rocha em casa. E quem não tem criança pode comprar e fingir que é criança e ler tudo, que é muito legal. Tá bem? Nós vamos ler o texto agora e vamos marcar nesse texto algumas figuras. Tá bem? Veja aí. Era uma vez um homem que tinha uma galinha. Era uma galinha como as outras. Um dia, a galinha botou um ovo de ouro. O homem ficou contente, chamou a mulher. Olha o ovo que a galinha botou. A mulher ficou contente. Vamos ficar ricos. E a mulher começou a tratar bem da galinha. Todos os dias dava mingau para a galinha, dava pão de ló, dava até sorvete. E todos os dias a galinha botava um ovo de ouro. Vai que o marido disse: "Pra que esse luxo com a galinha? Nunca vi galinha comer pão de ló, muito menos sorvete." Então a mulher falou: mas esta é diferente. Ela bota ovos de ouro." O marido não quis conversa. "Acaba com isso, mulher. Galinha come farelo." Aí a mulher disse: "E se ela não botar mais ovos de ouro?" "Bota sim," o marido respondeu. A mulher todos os dias dava farelo à galinha, e todos os dias a galinha botava um ovo de ouro. Vai que o marido disse: "Farelo está muito caro, mulher, um dinheirão. A galinha pode muito bem comer milho." "E se ela não botar mais ovos de ouro?" "Bota sim," o marido respondeu. Aí a mulher começou a dar milho para a galinha. E todos os dias a galinha botava um ovo de ouro. Vai que o marido disse: "Pra que esse luxo de dar milho para a galinha? Ela que cate o de comer no quintal." "E se ela não botar mais ovos de ouro?" A mulher perguntou. "Bota sim," o marido falou. E a mulher soltou a galinha no quintal. Ela catava sozinha a comida dela. Todos os dias a galinha botava um ovo de ouro. Um dia a galinha encontrou o portão aberto. Foi embora e não voltou mais. Dizem, eu não sei, que ela agora está numa boa casa, onde tratam dela a pão de ló. Aí está. Bem meigo esse texto, não? Vamos lá. Quais são as figuras que nós localizamos aí? Você pode dar uma pausa e pode até pesquisar. Nós localizamos o homem, a mulher, a galinha, o ovo de ouro, a comida que a galinha recebia em troca do ovo de ouro, né? Pão de ló, mingau, sorvete, depois farelo, milho, depois o de comer lá no quintal. E aí, coitadinha, ela encontrou o portão aberto catando de comer e foi embora. Não é isso? Dizem que ela está numa boa casa, mas isso a gente não sabe porque a autora até disse, eu não sei, dizem. Né? Então nós temos aí o homem, a mulher, a galinha, o ovo de ouro, a comida que a galinha recebia em troca do ovo de ouro, não é isso? O portão aberto. Vamos fazer abstrações. Que relação mais humana a gente tem aí? A gente não podia pensar que o homem e a mulher são patrões e a galinha é o trabalhador? A galinha todo dia produz um ovo de ouro, não é? É, e o produto do trabalho da galinha fica com o homem e a mulher, que são os patrões. Em retribuição eles dão o quê? O pagamento. Pão de ló, mingau, sorvete. Depois o pagamento diminui, farelo. Depois diminui mais ainda, milho. Depois diminui mais ainda o de comer no quintal.
Aí a galinha fala, chega, não quero mais essa vida. Aí encontra um portão aberto, não é isso? Oportunidades na sua vida. E ela vai em busca dessas oportunidades, não é isso? Aí nós temos então uma relação de trabalho. Mas que relação de trabalho é essa? O patrão e o empregado têm esta relação, mantêm esta relação. O empregado ou trabalhador produz sempre a mesma coisa, o ovo de ouro, não é isso? Só que ganha cada vez menos. Então o patrão está lucrando cada vez mais, não é? Em cima do pobre coitado do trabalhador. Isto mesmo. Então, qual é o tema aí da nossa redação? Perfeito. Se você chegou na ideia de exploração, você já está dentro do tema. Eu diria mais ainda que o tema da nossa redação, com base nesse texto, será a exploração do trabalho. Simples, não? Fácil, como tudo na língua portuguesa. É assim que você vai depreender o tema. A partir das imagens, das figuras que você localiza no texto, você vai fazendo abstrações e transformando isso em temas, até chegar a um grande tema. Tá certo? Agora é treinar, treinar, treinar e treinar. Até o próximo encontro.